Salmo 51. Eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 12, do verso 1 ao verso 12, desculpa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Fazer-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Como eu disse, esse é um salmo do arrependimento. Vocês veem que Davi ali quebra o seu orgulho, o seu eu, o seu coração. Esse salmo ele foi escrito quando o profeta, a gente precisa falar do contexto para a gente entender o fato, o histórico e como é que, em que condições Davi orou. Esse salmo ele foi escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que ele cometeu o adultério com Batseba. Para quem não sabe a história, está em 2 Samuel, eu acho, no verso 11. Davi sempre saiu para batalhar. E olha, a Bíblia diz que Davi é o único homem segundo o coração de Deus. E numa batalha ele resolveu não ir. E aí ele estava no palácio, o pessoal estava batalhando, ele olhou para ela, Batseba estava tomando banho. E aí ele mandou chamá-la. Mandou chamá-la para o palácio e lá teve relações com ela. Lembrando que no contexto, Batseba era mulher de Urias, um amigo de Davi, e de posição elevada nas tropas de Davi, um homem de confiança. Depois de um tempo, Batseba manda avisar Davi que ela estava grávida. E aí Davi, o que faz? Dentro do seu pecado, inteligentemente, manda chamar o marido. Manda chamar o marido, vai lá, como está a guerra, como é que não está, daquela desculpinha toda, segura o marido no palácio, fala, bom, agora vai para sua casa, e amanhã você retorna para a guerra. Porque era óbvio, o marido estava fora, ia ter relação com a mulher, e ia então assumir a paternidade. E o marido pega e dorme na rua, dormiu na porta com os soldados, não foi para casa. Quando Davi soube disso, mandou chamá-lo, e ele falou assim, como eu posso dormir na minha cama quentinha, se os meus amigos, os meus companheiros estão lutando e eu não? Assim que o senhor mandar, eu volto para lá, mas eu não vou ficar no quentinho. Não teve mais jeito para Davi. O que Davi fez? Deu um porre, embebedou Urias. Porque a gente sabe que quando a gente bebe muito, fica bêbado, o nosso domínio próprio vai embora, você não sabe direito o que você fez, e aí ele bêbado, não dormiu na casa dele. E aí Davi pega um bilhete e manda por Urias lá para a guarda, colocando Urias à frente da batalha.
Todo mundo obedeceu ao rei Davi, apesar de ser estranho, um homem de confiança que ficava por trás. Quando você está à frente dos muros, você é o escudo do teu exército. E era para ele morrer, e ele morreu. E Davi tomou para si a mulher dele, dando uma de bonzinho, venha para o palácio, para poder encobrir. E quando Natã conta essa história para Davi, de um homem pobre, de um homem rico, que tinha lá a ovelhinha, e faz essa menção, Davi fala, não, vai ter que pagar, e tem que morrer. E o profeta fala, este homem, Davi, é você. E na mesma hora, Davi faz esse salmo. E hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho esse salmo. E é por isso que a gente precisava trazer o contexto do que aconteceu com Davi. Quando Davi começa, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nos ama verdadeiramente. E para nossa sorte, Ele é misericordioso. E Davi sabia disso. Davi conhece Deus. Davi tem intimidade com Deus. Tanto que ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi não teve desculpinha. Davi não veio com mimimi, com nhenhenhé. Davi não tentou enganar Deus. Davi não fez como fez Adão. Não, eu comi não, mas esta mulher que o Senhor me deu é que me ofereceu o fruto proibido. Davi falou, não, tem de misericórdia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. A primeira coisa para nós nos arrependermos verdadeiramente é assumirmos o nosso erro. E assumirmos o nosso pecado, a nossa culpa, sem desculpinha. É falar, Senhor, pisei na bola. Eu errei. Não foram as circunstâncias que me levaram ao erro. Eu fiz mau uso do meu livre-arbítrio e eu errei. Deixa eu te falar, Deus é o único que verdadeiramente nos lava e nos leva a culpa embora. Não adianta você se desculpar com o teu vizinho, pedir perdão, se você tiver um sentimento que Deus não te perdoou, que você fez aquilo muito grave, você vai continuar carregando a sua culpa. Mesmo mudando a situação, quando você errar, você tem que entender que Deus te lava e leva a sua culpa. Deixa eu te contar, não tem um ser humano que não erre. Você não é um deles. Eu não sou um deles. Mas a verdade e a vantagem é que Ele nos livra da culpa do nosso erro. Então, se hoje você entrou aqui com a cabeça carregada dos seus erros, hoje você vai entender que Deus te livra dos teus erros, te lava e leva a culpa dos teus erros. Não significa que teus erros não vão ter consequência. E as igrejas não estão pregando isso. A pessoa vem, se arrepende verdadeiramente, dos seus pecados eu não te lembro mais, assim diz o Senhor, e você está livre. Está livre sim. Não é mentira o que ensinam. Você está livre do teu pecado se você verdadeiramente se arrepender e confessar, mas você não está livre das consequências do teu pecado. E se você pecou, e nós vamos ver qual foi a consequência de Davi, aceite as consequências, porque a culpa é sua. Agora, não leve mais a culpa, você só vai ficar com as consequências. Deus, está aqui escrito,
que Deus leva e lava a nossa culpa. Amém? Então por que nós estamos ainda carregando um peso das nossas atitudes? E vamos continuar. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. É fundamental que saibamos as nossas transgressões. Se nós não nominarmos o nosso pecado, se nós não nominarmos as nossas transgressões, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ter cura. O pecado vai sempre te perseguir. Não adianta você ajoelhar e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, porque são muitos, em nome de Jesus, amém. Você foi curado? Você coloca tudo numa bacia, faz um pedido genérico, não é isso? Junta tudo, perdoa tudo, Pai. Não! Você tem que nominar o seu pecado. Até para quê? Você saiba e escute o mal que você fez para alguém, porque quando erra, nós prejudicamos alguém, e aí verdadeiramente você sinta o peso da culpa, venha se arrepender e Deus te livrar da culpa. Este é a cronologia, esse é o fluxograma, o organograma do teu arrependimento. Primeiro você tem que reconhecer quem é Deus, reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer a misericórdia e a compaixão de Deus, reconhecer o seu pecado. Então deixa eu te falar uma coisa, se é mais fácil para você colocar num balaio e pedir perdão, não faça isso. É por isso que você continua carregando a sua culpa. Você tem que nominar: Senhor, pisei na bola, fiz assim, 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 não queria chatear o Antoninho, mas eu fiz isso. Pede perdão para o Antoninho, pede perdão a Deus, Ele vai te livrar, vai te limpar do que? Da sua culpa. Porque se você se arrepender verdadeiramente, já está perdoado. O problema é que Deus nos perdoa, e aí a gente fica assim: será que perdoou? E a gente carrega a culpa. Se você carregar a culpa, você não entendeu o que o salmista estava dizendo ali naquele momento. Você não conseguiu entender a grandeza de Deus, a misericórdia e a compaixão de Deus. Aí você pega as consequências do teu pecado, está pagando as consequências, fala: Deus me perdoou. Ei, querido, não é isso. A palavra diz que teus pecados são perdoados e são jogados no lago de esquecimento. Deles eu já não me lembro mais, assim diz o Senhor. Vamos parar de sentir culpa. Errar faz parte até do aprendizado. Vamos continuar. Quando ele diz: contra ti, e só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós pecamos, geralmente a gente só pensa que pecou no nosso próximo, mas nós pecamos contra Deus, porque Deus mandou nós amarmos uns aos outros. Quando a gente não perdoa, a gente não está obedecendo a Deus. O teu pecado, o meu pecado, ele não agrada o coração de Deus. Poxa vida, pastor, aí você está falando assim, então, estou me sentindo mal. E é para você se sentir mal. Se você não se sentir mal com o teu erro, com o teu pecado, você não tem o que se arrepender. Então, quando você errou na sua vida, faz uma reflexão hoje e veja o quanto você entristeceu aquele que te deu a vida, aquele que te deu o único filho em amor a ti. Se você não fizer essa reflexão,
você vai ter uma coisa chamada remorso, e não arrependimento. O remorso, você chora na hora, passou, semana que vem você está cometendo de novo, o mês que vem você está cometendo de novo. O arrependimento não. O arrependimento vai no profundo do seu coração, é como se tivesse uma faca, te rasgasse. Você fala, meu Deus, o que eu fiz? Jesus Cristo fazia milagre, mas Ele falou, eu vim para que se arrependermos dos teus pecados. Eu vim para cristãos doentes. Nós somos os doentes. Jesus Cristo está chamando a igreja dele para o quê? Para o arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é essa prosperidade que estão se falando toda hora, que Deus tem que me dar um carro, Deus tem... Primeiro, Deus não tem que fazer nada. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Quando a gente fala o melhor de Deus, a gente vê os profetas falando, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Deixa eu te falar, o melhor de Deus é Jesus Cristo, e Ele já veio. Coisas novas se farão, coisas boas acontecerão, a sua vida vai melhorar. A palavra diz que o que você pedir, Ele te dá mais do que você pediu e mais do que você pensa. Mas o melhor dele já veio. E a gente peca contra Ele e não cai a nossa ficha. Os profetas, hoje em dia todo mundo quer uma profecia. Deus já me usou em profecias, me usa em revelação. Mas se você não pega um profeta dando profecia de bens, os profetas volte para o caminho do Senhor, se arrependam. Se você não se arrepender, Deus vai mandar a Babilônia acabar com você. Não foi assim que fez? Se você não se arrepender, eu vou te colocar na mão dos inimigos. Voltem ao Senhor, arrependam-se. E aí Davi continua. Davi diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Deixa eu te falar, é preciso nós sabermos quem nós somos. E nós sabemos a nossa essência. Porque quando nós sabemos quem verdadeiramente nós somos, quando nós sabemos a nossa essência, sabe o que acontece? A gente começa a combater o pecado que está em nós. Se nós não soubermos quem nós somos, se nós não soubermos os pecados que nós temos dentro de nós aflorando, a gente não consegue combater. E deixa eu te falar, existem os pecados inconscientes, eu acredito. Eu cometo um monte, eu erro e tal. Mas a maioria das vezes, quando a gente vai pecar, desculpa te falar, você sabe que você vai pecar. Quando você vai errar, você sabe que você vai errar. É que você pensa, é só uma escapadinha, é só um errinho, é só uma mentirinha do bem, é só uma invejinha branca. Deixa eu te falar, não tem inveja. Não tem inveja cor-de-rosa para menina, invejinha azul para menino, não tem mentirinha do bem, mentirinha do mal, não existe uma régua para medir o tamanho da sua mentira. Mentira é mentira e ponto final. E quando a gente vai pecar, a gente sabe. É que a carne fala mais alto, o desejo fala mais alto, seja ele financeiro, seja ele sexual, seja o que for, fala mais alto. A gente não pensa que está ferindo a Deus, não pensa que vai ferir a ninguém, até porque nós somos mal, né? A gente não faz também para ferir, a gente faz para nos agradar, a gente faz para alimentar a nossa carne. Só que quando a gente alimenta a nossa carne, desagrada o Espírito e faz besteira, e machuca alguém e fere o coração de Deus.
Não é isso? Quando você vai fazer um negócio, você fala, só isso aqui por debaixo dos panos, mas é simples, tal, não vai dar em nada. O marido que trai a mulher fala, ninguém vai saber. Então a gente, geralmente, quando peca, a gente sabe que está pecando. Olha que Davi continua. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Deixa eu te falar. Olha o que Davi fala para Deus. Sei que desejas a verdade no íntimo. Deus é um Deus da verdade. Quando Jesus, na véspera de ir embora, ele falou, e deixarei sobre vós o Espírito Santo da verdade. Nós aqui já conhecemos o oposto da verdade. Nós conhecemos a paternidade da mentira. A mentira tem um pai, e esse pai não é Deus. Por isso que Davi fala, sei que desejas a verdade no íntimo. E quando ele se quebranta, ele sabe o que ele pecou. Tanto quando Natan fala, Natan deu um exemplo, ele ficou tomado pelo exemplo, que injustiça, pegou a ovelhinha do único para poder servir os outros, que foi isso que aconteceu. O cara rico tinha um monte, roubou a ovelhinha do pobre para oferecer para suas visitas, tinha que morrer. Tem que pagar 4, 5 lá e tem que morrer. Quando o profeta confronta Davi e fala, esse é você que pegou a mulher do outro e matou o outro, Davi não teve desculpinha, falou, fui eu mesmo, eu fiz isso. E Davi faz esse salmo e vai colocar a cara no pó, que a consequência do pecado, nós vamos fechar a palavra dizendo qual foi, para quem não conhece a história. Quando ele diz, purifica-me e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, é a mesma coisa que nós falamos agora há pouco. Deus leva a tua culpa e lava a tua culpa. Se você é um homem sem culpa, você é um homem limpo, um homem livre. E a pergunta que nós precisamos refletir hoje, que o Espírito Santo está me incomodando, é: por que você ainda carrega as suas culpas? Ai, mas o que eu fiz foi grave. Tem alguma coisa mais grave do que o Davi fez agora? Davi pega a mulher do cara, do amigo dele, tem relações sexuais com ela, engravida, arma para ele cair, para ele assumir um filho dele, para assumir o ato dele. O cara não cai porque o cara é fiel, e o cara, por ser fiel, Davi manda ele à morte. Quer dizer, Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, e você ainda está preocupado com o seu pecado? Você tem que ficar preocupado com o seu pecado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: olha o pecado de Davi e foi perdoado. Por que que o seu pecado não será perdoado? É preciso que a gente se livre dessa culpa, a culpa que os nossos pecados nos põem, que a vida nos acusa e que Satanás nos aponta. Satanás usa a tua culpa, o teu pecado, para te jogar na cara as situações, para te envergonhar e para te deixar para baixo. E Deus diz: eu te perdoo, eu te lavo, eu te purifico e eu levo a tua culpa embora. Jesus Cristo falou para Maria Madalena, uma prostituta condenada à morte, apedrejada, ele falou: vá e não
peques mais. Ele ainda fala, todo mundo conhece a história, né? Ele fala, cadê aqueles que te acusaram? Quem te acusa não é Deus. Deus te perdoa. Deus é Pai, é misericordioso e tem amor por você. E ele fala assim, está quase acabando: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu te falar, Davi sabia, Davi tinha intimidade com Deus. Davi sabia que não conseguiria viver sem a presença de Deus. E eu te pergunto, você consegue viver sem Deus na tua vida? Eu não consigo. Você consegue, Fê? Não dá para viver sem Deus. Davi sabia da misericórdia de Deus, sabia que não conseguia viver sem a presença dele. E no fundo, a gente também sabe, só que tem uma diferença. A Bíblia diz que Davi sabia disso e Davi não se esqueceu. Ele faz o salmo, ele paga um preço e ele continua firme nas batalhas. Sabe qual a diferença de Davi para a gente? É que Davi sabia verdadeiramente quem era Deus, sabia as qualidades de Deus, sabia a essência de Deus, conhecia o caráter de Deus. E nós nos esquecemos, porque saber, a gente sabe que Deus é Pai, mas no primeiro aperto, na primeira situação de pagar um boleto, a gente esquece de colocar o joelho no chão e orar e apresentar a nossa causa a Deus, e já vamos ligar para o banco para pedir empréstimo, a gente já começa a fazer um monte de barulho, sendo que nós nem ajoelhamos e falamos: Senhor, estou com esse problema, me ajuda. Olha, se o Senhor não me ajudar amanhã até as 4 da tarde, eu vou ter que pedir empréstimo. Quem de nós tem feito isso? Eu ouço bastante testemunhos, eu tenho também, que aos 45 do segundo tempo, Deus vai lá e entra com a providência. Ele entra com a providência aos 45 minutos do segundo tempo, foi porque nós esperamos 89 minutos. E a gente mal consegue esperar alguma coisa e já sai com as nossas próprias mãos. E é pior, faz errado, não consulta a Deus, e aí temos que ter um culpado, né? Porque a gente não assume o nosso erro. Eva não assumiu, Adão não assumiu, e nós não assumimos. Ah, Deus esqueceu de mim, também Deus não me falou. Aí você quer montar um negócio, quer ser um negócio próprio, você quer montar, você vai lá e monta, e ainda sai falando: Deus me deu, foi Deus que me deu. Só que você nunca perguntou: Deus, o Senhor me deu? O Senhor vai me dar? Posso fazer? Não, mas foi Deus que deu. Aí vem a falência e fala: Deus pisou na bola comigo. Mas eu converso com várias pessoas que falam: o negócio fechou, tal, Deus, já ouvi isso, Deus me deu, e mas não deu certo. Aí eu falo: para, deixa eu só entender. Vamos lembrar o tempo? Vamos apertar lá o botãozinho, vamos voltar. Você falou que Deus te deu um negócio, amém? Amém. Em que momento Ele falou para você que Ele te deu um negócio? Você abriu jejum? Não. Você orou? Não. Mas eu sei que Ele me deu. Como? Se a nossa comunicação com Deus é através da oração, você não ora, você não jejua, você não conversa com Deus, você não tem intimidade. Ah, mas você está com intimidade só para ouvir as tuas bênçãos. Vou dar o passo de fé. Vou comprar um carro e Deus vai pagar a prestação. Mas Deus mandou você comprar um carro? Ele pode até pagar lá na frente, pela misericórdia, ficar com dó. E Davi sabia quem era Deus. Davi sabia quem ele era. E Davi sabia o que ele tinha
cometido. Davi em nenhum momento ficou com desculpinha. Olha isso, olha aquilo. Sabe o que é, Deus? Eu estava cansado, eu não fui para a batalha, eu olhei, ela me acenou nua, ela falou, posso ir aí tomar um café? Ela veio, não, Davi falou assim, eu sei o que eu fiz. Afasta a tua face das minhas transgressões, somente contra ti eu pequei. Davi foi direto ao assunto. E Davi, arrebentado, fala para Deus, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Deixa eu te falar, é só Deus que nos traz a alegria verdadeira. É só Deus que nos traz a alegria genuína. Nós precisamos, para isso, ter um espírito obediente a Deus. Para quê? Eu sempre falo isso. Para que cada vez mais a gente erra cada vez menos. Quando Davi fala, me traga a alegria, ele sabe que a alegria vem do Senhor. Aonde vem a sua alegria? Aonde está pautada a sua alegria, Paulo? Às vezes a gente pauta a alegria no nosso próximo, é no cônjuge, é num filho, é num patrão. E aí, como o ser humano erra, as pessoas erram, nos decepciona e a gente se abala. E é por isso que está cheio de depressão, está cheio de tristeza por aí, porque as pessoas são abaladas. Para a gente finalizar a história, para quem não sabe, este filho de Davi, com ela, morreu. Deus matou. Mas Deus não é de misericórdia? Ele perdoou Davi e continuou com Davi. E o pecado de Davi teve a consequência. Sabe o que Davi fez? 7 dias, Antoninho, de jejum, sem comer, sem beber, 7 dias. Aí eu fico pensando, né? Os soldados, Davi matava por qualquer coisa. Aí que soldado que ia lá levar a notícia que o filho de Davi estava morto? E aí a Bíblia nos dá um outro maior, como todos, maior ensinamento. Ele ouve os soldados falando, e ele pergunta, o cara vai lá e fala, meu filho morreu? Morreu. Ele levanta do pó, ele levanta do jejum, ele veste a melhor roupa dele, ele toma um banho e fala, agora traga minha comida, traga minha bebida, meu tempo de luto acabou. Deixa eu te falar, quando você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, tiver as consequências do seu pecado paga, o seu tempo de luto acabou. Davi entendeu bem isso. Davi ficou 7 dias sem comer, e Davi aceitou as consequências do pecado dele. Davi não ficou revoltado com Deus. Oh Deus, o Senhor é misericordioso. Eu podia falar, o Senhor é tão misericordioso e matou meu filho? E o profeta tinha falado para ele, que eu não li o salmo todo, o profeta fala, Deus não vai te matar. Porque ele falou, né, para o Natan, em 2 Samuel 11, depois vocês olham lá, ele diz assim para o Natan, deveria morrer. E Natan fala assim, mas Deus não vai te matar. Deus tem misericórdia. Só que todas as suas mulheres também vão deitar na frente de todo mundo, você vai perder inclusive todas as suas mulheres. Não foi isso? Foi o próprio filho dele. E Davi, na hora que deixou o pecado entrar, teve a sua vida desestruturada, mudou. Sabe o que ele fez? 7 dias de jejum e oração, e ele aceitou as consequências do seu pecado. Fez uma festa e continuou lutando e ganhando tudo que era batalha. Quando você tem uma posição de arrependimento, que você se arrepende, que você declara a tua culpa,
que você declara o teu pecado, acabou o teu problema. Deus leva e lava a sua culpa. A gente tem que parar de ficar vivendo essa culpa, Fê. Era isso a mensagem de Deus para nós, para as nossas vidas hoje. Nós temos que parar de carregar as nossas culpas, ser firmes e fortes o suficiente. Davi teve um filho que perdeu o filho, mas nós temos que ser firme e forte para aguentar as consequências do nosso pecado. Às vezes a consequência é mínima, às vezes é muita, mas Deus também está com você nas consequências. Deus não abandonou Davi, ele foi até misericordioso, ele até falou o que ia acontecer para Davi. Davi abriu o jejum, na esperança que Deus voltasse atrás. Deixa eu te falar, Deus não se arrepende, não é homem para que minta, não tem coração do homem, Deus não volta atrás. E Deus falou para nós, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos amigos. Eu te perdoo, eu te dou mais do que você pede, mais do que você imagina. Eu cuido dos passarinhos, que não vou fazer isso, que eu não vou cuidar de você. Salmo 27 diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Então a gente deve se apegar nas promessas de Deus, aqui, nas nossas vidas. E a culpa, entregar para Deus, e deixar Ele nos limpar, e Ele nos lavar. Amém?